Oi, Ai, Monique, chegou! tudo bem? Tudo bem? Que bom, tudo bom? Deixa, eu acho que estava cortando um pouquinho aqui. Deu certo agora, deu, né? Tá enquadrado Deu. aí? Agora eu tô te vendo certinho. É, então tá bom. Nossa, eu estava vendo, pensando aqui tanta coisa da nossa live, não vi a hora de Não é? chegar. É muito assunto, né? Tem bastante Muito, assunto. muito assunto. Então, eu queria né, a gente conversou faz um tempo que a gente estava para resolver nosso tema, né? Porque Sim. conversar, a gente tem um monte de coisa para conversar. E eu falava, nossa, que tema, Ângela, que tema, né? Aí o dia que eu vi você falando sobre memórias afetivas, eu falei, Ângela, é É memória esse. olfativa, vamos lá. Aí a Su, Rafa, todo mundo aí, que Então, eu vi legal, um né? monte de gente que eu conheço, muito feliz em estarem aqui com a A gente. Valéria, olha, a Valéria também agora está na área aí de Ah, aromaterapia é? também. Ah, que legal! Olha Alec de Santa só, Catarina, a Cida, todo o pessoal aí, todo. A todo gente mundo. marca e é gostoso porque é uma reunião agora, né? Tipo, Sim, essa live a gente pode trocar uma ideia agora que a é um Kátia, minha irmã encontro. também. É o encontro de todos por aqui, não é? Fico muito Muito, feliz, muito. muito feliz. Então, minha querida, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre memória olfativa e memória afetiva, aromaterapia e constelação, né? Sim, Eu, porque quando eu fiz a live da memória olfativa, da memória afetiva, como você falou, né? Foi um link para poder chamar essa outra live que a gente já queria ter marcado, né? Mas sim. as pessoas falam assim, mas não é a mesma coisa. Aqui Uhum. hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, Isso. porque a memória olfativa, e aí você vai falar para a gente mais, né? Ela registra, ela chega antes dos outros, né? Tipo, antes da visão, paladar, o Uhum. tato, né? Porque ela vai direto numa parte cerebral que aí vai registrando aquele momento, registrando aquela emoção. Então, Uhum. como na constelação a gente trabalha muito com esse resgate de emoções que nós passamos Uhum. e resgates da nossa ancestralidade, então, naquele momento, naquela live, eu falei sobre uma música que possa trazer essa memória, um filme, Uhum. um bolo, um bolinho de chuva, como o pessoal falou no dia, né? Mas Sim. agora a gente vai para o aroma do bolo, para Isso. aquele cheirinho, sabe, do perfume da mamãe, da vovó, que vai trazer toda essa lembrança para a gente. Como é essa parte para que o pessoal consiga acessar mais fácil com os óleos essenciais, né? Sim. Então, memória olfativa é quando a gente sente aquele cheiro mesmo ou de um bolo ou de qualquer coisa que remeta a uma memória, uma situação, um local, né? Às vezes a Sim, gente chega num lugar e fala, nossa, isso tem cheiro da casa da tia X, né? Porque a gente sim. associa aquele cheiro com aquele lugar que a gente já esteve. Então, memória olfativa são memórias. E essas É. memórias estão guardadas no nosso sistema límbico, que é uma parte do cérebro onde estão armazenadas as nossas emoções, né? Uhum. Então, a aromaterapia, ela trabalha diretamente, não é, o nariz é só uma portinha de entrada, mas na verdade ela trabalha diretamente com o cérebro, onde desperta nossas emoções e onde os aromas relaxam ou estimulam. Então, estão tudo guardadinho. E o nosso olfato é um dos primeiros sentidos que a criança, dentro do ventre, já começa a desenvolver. Né? Então, Até mesmo no útero. na formação do Uau! bebê, um dos primeiros sentidos é o olfato. Então, ele é muito Tá? primitivo. Né? É, Tanto na questão depois dos feromônios, que a gente vai acabar procurando, agrada ou não o aroma, né? Até de pessoas e lugares através do aroma. Também quando a mãe começa a amamentar, eu falo que o corpo é tão sábio, né? Que na auréola do seio da mãe exala o aroma para a criança procurar o alimento. Né? ah, Então, que exala esse legal. aroma e aí que a criança sabe que é para mamar. Né? Então, o nosso corpo já é todo preparado, né? Nessa questão olfativa justamente para essa Pra sobrevivência, saber.
né? E Viu, o também pessoal tá, pelas nossas emoções. o pessoal tá falando, estamos assistindo pelo YouTube, tá espetacular a imagem e som. Porque assim, eu coloquei aqui para colocar Ai, simultâneo, então o pessoal me vê falando, ouve você falando e eu ai, que também. legal. Então tem a página no Ai, que Face, no bom, que bom. YouTube, para que mais pessoas possam entender um pouquinho mais isso, porque às vezes a gente fala assim, olha, um óleo de lavanda vai acalmar a pessoa, vai chegar a um estágio que ela pode se concentrar no momento atual, porque às vezes está tão estressada, está tão agitada, que aqueles trilhões, aquelas trilhões de células que estão no nosso corpo e que tem tantas memórias dos nossos ancestrais, às vezes não são ouvidas. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas como é que pode, de repente, um óleo de lavanda fazer isso? E agora está mostrando para a gente cientificamente como isso pode acontecer, né? Sim, sim. Agora, E assim, o mesmo aroma, pode falar. não, é que teve delay aqui, né? Não pode falar. Ah, tá. Então, e é engraçado assim, Ângela, porque o mesmo aroma de lavanda que eu sinto, você não sente igual. Nenhum ser humano sente o mesmo aroma. Então, assim, é difícil eu falar para você, Ângela, o aroma de lavanda é isso. Porque, para mim, é um aroma. E para você, você vai sentir outro. Porque nós temos essa diferença, né? Por isso que uns gostam de um perfume, outros de outro. Porque também a gente tem essa distinção. Na verdade, a gente nasce, o nosso corpo é preparado para mais de 1 trilhão de aromas diferentes. 1 trilhão. Eu vi Nem sei se isso, eu existe essa lendo uma quantidade. matéria, falei, uau, mais de 1 trilhão. Nem é comprovado que existe tantos assim, mas 1 trilhão de diferentes, pensa, é muita, né? O corpo sabe distinguir e ele aqui dentro ele vai colocar cada um na sua caixinha, com a sua chave certinha, né? Então é uma coisa muito distinta. É Não é? interessante, porque E você aí, sempre assim, falou sobre o aroma. Desculpa, como acho que para mim para de falar, eu estou achando que você parou de falar e eu falo em cima, mas é assim, tá. para Não, mim, pode falar. lembra aquele aroma de hortelã que todo mundo gosta, é digestivo, é estimulante, e eu coloco muitas vezes no meu travesseiro para dormir e eu durmo bem. Sim, É algo assim, como sim. você falou, é Por muito isso que eu falo pessoal, que é né? muito individual, né? Isso, Sim, exato, sim. exato. O mesmo que te relaxa nem sempre é o meu, porque também tem a questão das memórias e tem a questão da química, né? Que cada óleo ele tem uma química diferente, então ele vai estimular lados do cérebro diferente. Então a gente também, por isso que quando eu falo sempre de sinergia, de misturas, porque a gente também não deve usar só um óleo, porque senão eu vou estar estimulando só um lado do cérebro e não vou estar estimulando outros. Então, eu posso usar esse um hoje, eu uso 15 dias esse, mas aí eu tenho que estar mudando para estar estimulando outras coisas no meu corpo, outras memórias, né? Por Eu isso que percebi isso é interessante na constelação, tá? Não, eu falei assim, eu percebi isso com Tá óleo de tendo um hortelã. delayzinho aí. Sim. Vocês estão Aham. ouvindo bem? E por aí, Acho que é só o delay mesmo, né? sim. Eu não sei se é aqui em casa que está dando delay. Essa parte que às vezes o Wilson também recebe em delay aqui. Tá. Aqui Eu a Valéria tô. disse, eu aprendi a gostar na constelação exatamente de hortelã. Lembra aquela constelação que nós estávamos Sim. lidando com um luto muito grande, parecia que todo mundo perdeu a força naquela hora. E na hora que a Não gente... tinha vida, né? Você chegou com o óleo de hortelã, aquilo reacendeu todo mundo, parece que todo mundo voltou para o tempo atual, né? Em abril, né? E ele é bem isso, né? Ainda eu brinco que nos workshops eu coloco aquela música da vida mesmo, né? Viva la vida, para Viva lá. viver. Para viver Sensacional. essa abertura mesmo, né? Então, Então, tem alguns óleos que têm essa característica de nos tirar, que ele dá uma estimulada para retomar, e outros que vêm para realmente relaxar, para, né, dar uma diminuída nessa nossa adrenalina. eu E estava aí vendo tem aqui,
É. Moniz, até eles falam assim, olha, ele diz assim que o cheiro, né, tipo, os bons é igual a constelação, a gente vai pegar como um dom, como uma herança positiva. Porém, os negativos, aqui eu estava verificando, ele registra rapidamente e profundo, né? Então, o que é ruim também tem uma memória muito grande, né? Muito Então, vamos forte. supor, Sim. um momento que aconteceu na nossa ancestralidade ou na nossa infância, que não é bom, mas e tinha um aroma no ar naquele momento, isso daí também pode fazer um vínculo, né? Com certeza, faz. E aí, para você, é muito complicado, muito difícil até de tirar essa memória, porque a gente não consegue tirar. Você pode ressignificar com outros, mas eu, particularmente, eu acho muito invasivo você não gostar de hortelã e eu colocar uma hortelã na sua sinergia. Eu vou estar como se falando, vai, igual abaixo, né? Então, assim, eu acho, tem algumas pessoas que trabalham dessa forma, mas eu não concordo, porque eu não sei se você está preparada para reviver aquele momento, para sentir de Exato. novo aquela história, É né? muito Então, delicado, assim, né? tem que ter um certo cuidado. E por isso que é legal a gente estar sempre até mudando do aroma por conta disso, porque a gente também, se a gente só fica, por exemplo, até mesmo um perfume, né? Se você sente um perfume de uma pessoa e essa pessoa ou falece ou vai embora da sua vida por algum motivo, toda vez que você sentir perfume, você lembra da pessoa. É aquele sentimento Sim. de perca da pessoa, não tem? Né? Mas Então, é assim, verdade, mas às ficou vezes é bom, marcado. porque vamos supor, eu posso lembrar do meu Sim, pai, mas é bom eu dependendo. lembrar dele, mas às vezes o luto não, né? Quem não absorveu o luto, É, ela vai ficar triste, né? sim, sim, com certeza. Deixa eu E é contar interessante uma alterar parte, esses aromas. eu vou contar uma parte minha, que eu falei, até Tá. anotei aqui para que eu não perdesse. Então, quando eu Uhum. era criança, né, a minha mãe, as amigas dela, aquelas senhoras bem elegantes assim, usavam um pó. Uhum. E esse pó tinha um cheiro, sabe? Assim, aquele pessoal que se arruma para ir na festa, junto com os perfumes, mas era um cheiro característico do pó, né? Que passava no rosto, né? Aos 9 anos, quando a Suzana tinha 9 anos, nós fomos para a Disney, nos Estados Unidos. E aí tinha uma fila para conhecer o Mickey, a Minnie e as princesas. Quando eu dei um abraço na Branca de Neve, que era a minha princesa predileta na época, assim, né? Eu dei um abraço, ela tinha passado toda uma maquiagem e tinha esse pó, e tinha esse cheiro. Olha, eu falando com vocês, eu consigo Sentir o aroma. resgatar essa parte positiva, porque eu lembro que eu abracei, eu inspirei, e aquela inspiração, sabe quando vieram assim as informações da minha infância? Aí estava com a Suzana com 9 anos, a infância dela, abraçando uma personagem, lógico, que é a Branca de Neve, mas aquilo era positivo, então foi uma explosão naquela parte positiva. Em compensação, eu tenho algo, como eu tenho um olfato extremamente delicado, é assim, eu consigo, até falei numa das lives, eu consigo detectar alguns aromas, até mesmo, vamos supor, se você me der uma carne que foi temperada, olha, agora a gente vai cozinhar essa carne. Então, a minha mãe sempre falava isso. Vem aqui, Ângela, cheira, né? Antes de cozinhar, o que está faltando? Eu sei o que está faltando sem saber o que ela colocou. Porque eu falo, olha, coloca mais esse, coloca mais o outro, tal. Então, eu tenho essa parte. Eu trabalharia muito bem em algum lugar que fosse detectar, assim, aromas de perfumes, né? Sim. Porém, E até eu mesmo na consigo... culinária. Exato. Eu consigo só que eu consigo detectar uma coisa que eu tenho um alarme negativo, e aí eu vou para a constelação familiar, que é fumaça. Eu tenho assim, se tem uma fumaça, alguém está queimando sei lá, um mato, alguma coisa, a uma boa distância, eu sei que aquele cheiro vai chegar e eu já começo a ficar um pouco sufocado. Se está queimando lenha,
Então, na Itália, quando a gente morava lá, tinha muita pizzaria, forno a lenha, tem muita gente com, como diz, lareira. Eu não suporto o cheiro da madeira queimando. O Wilson adora o cheiro da madeira queimando. Eu não suporto, é algo que o meu sistema, sabe, todo o sistema assim nervoso, ele entra em alerta. Aí, quando eu fui para a Espanha visitar os parentes do meu pai, um primo dele havia falecido em um incêndio. E aí nós estávamos passeando, uma tia falou assim, olha aqui, o meu irmão, né, que é o primo do meu pai, que é meu primo em segundo grau, veio socorrer um pessoal no incêndio e acabou morrendo ali. Aí eu falo, ok, tá, então é um primo, mas ainda era uma memória um pouco distante, mas eu fiquei só observando. Só que a semana passada, o meu tio, eu estava falando sobre um documento da minha bisavó, eu queria um documento da minha bisavó, e aí no documento do meu avô não vem o nome completo da minha bisavó. Eu falei assim, como acontece isso? Porque na Espanha sempre tem o sobrenome da mulher e do homem em todo mundo, então não é opcional. Sempre é o possível e negativo, ia falar yin yang. É o feminino e o masculino junto. Só que ele me contou uma coisa sobre algo que aí sim fez sentido, que vem de algo muito distante meu, que houve um grande incêndio em Santander, que é do lado da minha mãe. É algo histórico, que queimaram muitas casas e provavelmente tinha alvenaria, provavelmente tinha muita lenha perto. Queimaram e queimaram os documentos também. Quando ele falou aquilo, começou a fazer sentido para mim o quanto eu entro em alerta e o quanto me faz mal quando eu sinto fumaça e madeira queimando. Porque eu tenho nessa memória minha, nessa minha genética, um grande incêndio. Né? Que é algo assim que impactou uma cidade toda. Então, isso daí, e é interessante porque eu não sei o que ocasionou, né? Porque era na época, não sei nem se havia gás. Mas eu também sei se há uma fuga de gás. Porque, assim, quando tem algo cheirando gás muito sutil, as pessoas só vão perceber quando está muito acentuado. Então, o gás pode não ser do incêndio, mas como a minha ancestralidade detectou essa parte de ter um alerta através do olfato para a gente detectar uma catástrofe, eu acabei ganhando essa parte de poder detectar, porque às vezes eu pego um perfume, eu não tenho curso de como que eu diria, para fazer perfumes, nem nada. Mas eu pego um perfume de aromas. Eu pego um perfume e eu inspiro, e às vezes eu sei que nota que tem. Aí a pessoa fala assim, não, é cítrico. E eu inspiro, eu falo, não, mas aqui tem rosa. E ela fala, nossa, espera aí. Às vezes a vendedora fala, espera aí. Tem. Porque assim, eu amo cítrico. Eu gosto de tudo que é cítrico, tanto é que laranja, né? O hortelã, não sei se acho que entra para mim como cítrico, né? Porque é laranja, limão e tal. E assim, então eu vou para um perfume, eu sempre vou para um perfume que tem essas notas, né? E aí a pessoa vem me enganar, eu vou sentir, eu falo, não, e eu não fiz curso, eu não sei, mas a minha genética me deu essa parte de presente. É interessante. E você sabe que as mulheres têm esse privilégio, né? Porque a mulher, cientificamente, ela tem uma parte cerebral um pouquinho maior do que o homem. Então, está ligado ao nosso sistema olfativo. Então, a gente tem essa capacidade de captar um pouco mais do que os homens também. Né? Então, tem mais isso ainda, né? Mais do sexo feminino, né? Porque as mulheres conseguem identificar. Se ela fica... já está no DNA. No DNA. Então, assim, eu trato muito a negação, o não entrar em contato com o luto, né?
Qual é bom? Qual o óleo essencial que trata na parte de luto, Monize? Então, olha, existem alguns, mas assim, o mais clássico que a gente sempre indica é o cipreste, né? O cipreste, ele é um óleo, ele é suave, ele não é um óleo pesado. E se a gente for ver ele na natureza, que eu gosto sempre de trazer a planta para a natureza, né? Eles até estão em alguns cemitérios. São aqueles compridos, altos, né? E Sim, ele, você me assim, ele é sempre mandou. reto, ele é imponente, né? Aí, acho que você estudou no Sagrado, né, comigo, o cipreste, Isso, não foi? foi. O cipreste, ele dá ele dá estrutura, ele é um óleo alto, os óleos altos de pin, que são, né, das coníferas, que são pinheiro também, eles trazem esse respiratório também, que no momento desse a gente precisa inspirar vida, né? Precisa estar respirando. E também traz esse conforto, essa estrutura, que na hora do luto a gente perde as estruturas, não é? Então, assim, o cipreste é o que mais. E aí tem várias histórias. Tem até uma história com fogo, com o cipreste, né? Que é Ai, fugiu o nome da Itália, a cidade, que tem o cipreste que não pegava fogo, né? Então, a Ai, cidade toda também pegou me e ele não fugiu. pegou fogo, não é? O cajado de São Francisco, de Assis. Né? Tem uma historinha que conta que ele andava com o cajado e pegou fogo e o cajado não pegou fogo. Então, assim, e era de cipreste, por isso que o nome científico dele é sempre vives, né? Então, falando é sempre vivo, né? Ele está sempre vivo. Então, por isso, ele está associado também com o luto, né? Então, Certo. aí a gente pode associar uma lavanda que dá um conforto. É isso que eu ia falar. Você uma vez também indicou lavanda, né? Sim, a lavanda também ela traz esse conforto, porque eu faço uma associação até com o nome científico, que é angustifolia, né? Lavândulas angustifolia. E ela trata nossas angústias. Então, pessoas que estão muito angustiadas, por isso fala, passa no peito, né? Respira, passa no peito. Nossas angústias estão guardadas ali, é onde ela dá aquele carinho, aquele conforto para passar naquela situação. Então, a Como se gente fosse tem um algumas abraço. coisas que podem. Isso, um carinhozinho naquele momento. Então, dá para associar. E os cítricos, eu gosto muito também de usar no luto, porque cítrico a gente sempre associa à alegria, a alto astral, né? Então, o cítrico nesse momento também é legal associar. Não que a pessoa vai suprir, não, porque o luto tem as suas fases e tudo mais, mas ele também traz um pouco dessa coisa assim, a esperança, a vida ainda, né? Traz uma alegriazinha que te ajuda a superar. Então, assim, se fosse falar, olha, vamos fazer uma sinergia para usar numa constelação que vai falar muito de luto, eu colocaria cipreste, colocaria lavanda e um cítrico, ou um limão, ou uma laranja, ou uma bergamota, para Os dar, né? três. Ficaria um aroma gostoso, mais aceito por todos, porque às vezes um só não é todo mundo que gosta, mas quando há a mistura é mais aceito. E seria uma ótima sinergia para se ter em mãos aí nas constelações, não Monize, é? e aqui o Wilson estava falando que agora na pandemia você fez aqueles o álcool com alguns óleos que seriam legais para que a gente pudesse Alguns olhos. inspirar, né? E aí a primeira vez você fez e sempre é uma alquimia, né? Então às vezes é um pouco de um, de outro. E a gente Sim, não chegava. Aí você mandou um sim, vidrinho vazio, que eu esqueci de dar um feedback, o Wilson está me dando agora aqui. sim. Ele diz assim: através do álcool aromático preparado pela Monize, descobri um aroma que me faz muito bem. É Ravensara, que fala. Sim, a Sara. E eu tinha comentado isso com o Wilson, porque eu falei, Wilson, vocês moraram muito tempo fora. E esse óleo é muito de onde vocês estavam, né? Então vai te trazer uma memória muito legal. E realmente. E ele Ele também é é uma da conífera. Itália. Ele tem, tem na Europa, tem no Canadá, tem em vários lugares. Mas no Brasil a gente não tem Ravensara, E para né? que ele é especificamente? Olha, eu uso ele igual lavanda. Para mim é um coringa.
sabe? Mas, assim, o que eu mais gosto dele é pela imunidade. Ah, tá. Aqui em casa eu tenho, assim, não deixo faltar, porque eu faço uma mistura com óleo vegetal com ele. Por exemplo, se eu comecei a ficar com um pouquinho de dor no corpo, meio esquisitinha hoje, eu passo para dormir nas costas. Aí, por que nas costas? Porque primeiro nas costas estão as nossas histórias, a nossa imunidade estão também nos rins, né? O Qi na medicina chinesa. Uhum. E aí ele fortalece. Ele é um óleo de conífera, que é assim como o cipreste, o pinheiro. Mas ele é um óleo extremamente fantástico para essa imunidade. Então, passa a noite, no outro dia você fala, nossa, eu nem lembro que eu tive ontem. É muito interessante, porque ele dá uma... É como se ele desse uma aquecida em você e tirasse... as vozinhas lá atrás falam tirar a friagem, sabe? É uma coisa que é Sim. muito doida. Eu já passei em pessoas que ele falou assim, nossa, eu acordei suando. É interessante isso, que é como parece que tivesse feito um trabalho mesmo assim de desintoxicação, tudo. Ele é fantástico. Para o respiratório também eu gosto muito de usar. Mas essa questão da imunidade, para mim, e para se fortalecer, por exemplo, se eu vou passar por alguma situação que eu não estou muito certa daquilo, para mim o Ravensara é o cara, né? É. Eu E inalo olha que ele antes de sair, interessante. ele dá A uma família do força muito Wilson, grande. a família do Wilson, ele vem do norte da Itália, próximo a Veneza, e que faz Uhum. fronteira com a Áustria. E lá era muito frio. Isso. Então, Uhum. eu acho que o que você agora falou, ele Exatamente. tem uma memória da Memória. ancestralidade, por isso que assim, e é interessante, porque o Wilson, ele pega, ele passa, mas ele inspira profundamente, sabe? E, Era uma exato. gotinha daquele finalzinho assim, e ele falou, É, é esse, a hora que acabar o nosso álcool aqui, acho que ele vai querer fazer um só de Ravensara. é. A Ravensara eu amo. Eu conheci ele na França. Não, não tinha quando eu fui estudar, eu conheci ele em 2014. Pensa que depois disso eu não consigo ficar sem, porque e ele tem isso, ele é de regiões frias. Por isso que a gente não consegue ter aqui, né? E ele dá essa Ah, aquecida, esse fortalecimento pra gente que é assim encantador. E é um aroma gostoso, né? Porque a gente não consegue definir. Às vezes parece que tem funcho, às vezes parece que tem um isso, pinheiro junto. Ele tem uma isso. fala, nossa, é um eucalipto. Não, mas não é o eucalipto, né? Então, assim, você fica naquela Verdade. dúvida Por do isso que eu fiquei aroma, confusa, né? porque eu falava para você, Sim. não, mas Ele era um não, cheiro não tem você não diferente. consegue definir, né? Isso, Ele não é não uma coisa consegue só, ele é definir. bem uma mistura mesmo, parece. Então, olha, ficou a dica É. para todo mundo aí, até a Aí, sabe que Suzana, eu né, queria... que aqui. Nossa, Su, A compra. Suzana, Você tá bem é? pertinho deles aí, vai ser muito A legal. A Suzana falou Su que tá... quando ela estava no México e ela estava se adaptando, foi muito difícil o início da adaptação. Um médico homeopata indicou laranja para ela. Ah, que legal. Olha só. É, Não, e aí tem vários, né? Lá, aí é o berço, onde a Su tá é o berço de tudo isso, tem muita coisa. Eu tava lembrando da Su esses dias que na outra live ela falou do cheiro da Disney. E aí eu falei, fiquei morrendo de vontade de conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque na Disney, quando eu fui, eu não tinha começado a estudar uma terapia ainda, depois que veio toda essa história para mim. Porque realmente o aroma da Disney é uma baunilha. É tudo uhum. baunilha. Tudo, eu lembro que até nos ônibus tinha alguns aromatizadores que ficavam soltando aquele aroma de baunilha. As Depois de uma época lojas, eu né? fui Você estudar entra, isso e é cheira. realmente isso. Tudo cheira baunilha. E aí eu fiquei, né, estudando algumas coisas, aí eu vi o porquê. Porque eles querem que a gente se sinta criança mesmo. Porque a Disney é um lugar de se sentir criança, né? Então, Isso aí. a intenção é essa mesmo, é você soltar a sua criança lá e viver aquela infantilidade legal que tem para viver, né? Porque senão Sim, a gente às sim. vezes sai de um mundo totalmente mais rígido e chega lá aquele cheiro de baunilha, você se envolve, né? Você daqui a pouco você não sente mais aquele aroma de tão dentro da história que você está. Então, Você quer existe um perguntar? Eu não marketing te ouvi. olfativo, né?
Sim, exatamente. É aí que eu Por queria isso entrar, que as porque é lojas isso têm mesmo. o cheirinho, né? Isso. Na Disney não deixa de ser um marketing olfativo, que é o aroma Sim. deles, né? Então eles escolheram esse aroma para realmente. E na aromaterapia, a baunilha ela faz isso, ela dá um colinho, né? É como se você falasse, nossa, eu tô precisando de um colo de mãe, é a baunilha. Né? Quando você Baunilha. não tá, você tá se sentindo muito vazio, então a baunilha preenche tudo isso, né? Então ela tem essa função também. E o marketing olfativo é isso, quando a gente chega num lugar e sente esse aroma e está persistindo, é realmente para registrar alguma coisa para te levar a uma memória. Né? Aí, esses dias até ouvi uma pessoa falando que ela queria vender uma casa e como que ela fazia com a aromaterapia? Daí eu fiquei assim, falei, nossa, mas com a aromaterapia vender casa, eu não tinha Uhum. entendido. Mas ela falou, o que que eu faço? Eu faço um bolo e a hora que a pessoa tá para chegar para ver a casa, eu deixo o bolo, tiro o bolo do forno e faço um Ah, que chá. Acho que chá legal! com canela, porque ela falou assim, a pessoa se sente acolhida. É como se ela estivesse Uhum. chegando na casa da avó, chegando na casa É de alguém assim verdade. muito querida. Então ela remete àquela casa, nossa, eu vou ter aquele aconchego que eu tinha lá Um cheiro. atrás, eu vou ter de novo, né? Então assim, eu falei, nossa, olha, uma dica para vendedores É, de casa aí, que eu sigo uma é você remeter. brasileira que mora nos Estados Unidos e ela vai visitar casas e ela também estava vendendo a dela. Ela fez cookies para ficar o cheirinho. Olha que interessante. Ah, Olha, já é exatamente, é isso algo, mesmo. ou está no inconsciente Sim, coletivo, ou sim, já é um marketing sim. mesmo que já é usado, né? Exatamente. Já para você sentir aquele aconchego, aquela história, falar, nossa, né? Porque o que a pessoa está procurando? Né? Tem a chance de não. A pessoa fala, não, não era isso que eu estava buscando, eu queria morar sozinho e tal. Mas a grande chance de você ver uma casa e você querer remeter a alguma coisa que você já viveu tem É. mais chance, não é? A Ju Santa Rosa diz as duas pessoas que mais me ajudaram no meu crescimento. Ah, que lindo! Olha os depoimentos Que aqui. linda! O Rafa está dizendo Obrigada. cheiro de fritura me irrita muito. O meu também parece que ele já faz essa ligação direto com o fígado. Também tem uma memória que pode ter um problema. E Valen está falando cheiro de baunilha para mim ataca meu fígado. Olha que interessante. O É. que é um conforto para nós, porque baunilha também para mim é muito bom, para ela estar com o fígado. E eu e o Rafa estamos nessa pegada da fritura em algum momento. Você come demais a fritura, associou aquele cheiro de fritura da casa a algo que vai te fazer mal, né? Sim. Você sabe que uma coisa que eu sempre recomendo quando alguém conversa comigo, fala, eu vou viajar, e que aroma que eu levo? Aí eu falo assim, que memória você quer ter dessa viagem? Não é? Porque assim, às vezes Uhum. você vai numa viagem, é muito interessante você levar ou um perfume, falar, eu vou escolher perfume X para essa viagem. E aí, essa viagem, cada Sim. vez que você sentir aquele aroma, vai te remeter àquilo. Assim como a música, assim como um objeto. Mas é muito interessante você escolher um aroma, poder escolher um aroma para aquela viagem, para você ter. A hora que você não está muito legal ou que você está querendo fazer, borrifa aquilo. Então, assim, aquele aroma vai se remeter ao bom. Né? Então, a gente também tem como conduzir algumas coisas para não ficar só com a memória ruim de algumas coisas, né? Então, eu acho. Olha, E eu, assim, depois que comecei isso, pode falar. a Su está falando, cheiro de café e cigarro me irritam num grau máximo normalmente. Eu sinto esse cheiro de manhã e aí o sono já me deixa irritada. Então, é algo assim que ela não pode Sim, nem sentir o cheiro do café. Cigarro de longe, ela sente. É algo também, porque o europeu fuma muito, né? Fumava sim, gigantemente. E agora ainda fuma muito. E é sim, algo muito que mais. para ela já tá. Porque eu e o Wilson, a gente não fuma. Sim, é uma memória, né? E às vezes até mesmo de criança, alguém que próximo que fumava muito e a pessoa, né, fica com aquela memória daquilo. Que a gente às vezes tem, né? Aquela coisa, criança tem muito, eu não quero porque eu não gostei do cheiro. Tem essa Sim. inocência de falar,
né? Mas É é a verdade. memória de alguma coisa que não agradou, não é? Viu? E eu estava tava É também interessante. estudando. Pode falar. Uhum. Não, eu ia falar que 80% do que a gente come também é pelos aromas. Porque primeiro a gente come muito mais ou muito menos pelos aromas, né? Se tá cheirando Sim, gostoso, a chance de você gostar daquele prato vai ser muito maior do que se você não sente o é cheiro, verdade. não é? Sim, E sim. até o contrário, se você sentir, né? O pessoal que não gosta de fritura, não gosta do cheiro da fritura, se sentir o cheiro da fritura, para ele não vai nem querer ver a comida, porque já não é É interessante, verdade. né? Então, Já passa mal antes. nosso paladar é muito responsável, 80% é os aromas, né? O olfato que é responsável pelo nosso paladar. E quem mora em edifício, ou mesmo às vezes você pode passar na frente de uma casa, Uhum. aquele dia que está frio, chovendo, e você passa por um apartamento que tem um cheiro de sopa, aquela sopa Uhum. bem feita, como dá como acolhe a alma naquele momento, dá vontade de falar, posso jantar na sua casa, né? Porque é Posso algo que entrar? remete a alguma coisa também, ou da sua infância, ou Sim. da infância da mãe. A minha mãe nos acostumou muito com sopa, então, para mim, sopa é esse colinho que você falou da baunilha, é tomar sopa. Quando o Wilson chega, Da baunilha, né? quando a gente casou, ele associava a Sim. sopa com estar doente. Então, a mãe dele só fazia Ah, sopa entendi. quando eles estavam, né, doentes, ou pelo menos a maior parte das vezes, né? Então, era aquela sopinha, aquela canjinha mais clara tal. E a minha mãe sempre fez sopa forte pra gente, sabe? Aquela carne de panela que tinha no almoço, aí no jantar faz a sopa. Então, para nós é algo assim que acolhe e dá força. A Jéssica fala isso também. A Jéssica, quando ficou na Alemanha, e ela não gosta de frio, de jeito nenhum. E aí, quando ela estava lá na Alemanha, passando muito frio e tudo, aí a hora que ela encontrava um lugar que vendia, que tinha sopa, que servia sopa, ela comia, ela falou, mãe, era um abraço de mãe. Porque era É como se eu verdade. tivesse. Falar, ai, eu cheguei no lugar quentinho que me deram uma sopa, né? Então a gente ria, falava, eu vou, mãe, mãe, eu falei, você encontrou o braço de mãe lá? Mãe, sim, uma sopa. Eu falei, olha que coisa. É interessante, a gente gosta tanto na minha família que até no verão a gente toma, porque assim as pessoas elas têm um termostato que o meu tá quebrado, da minha mãe também, acho que da minha irmã também, a gente toma sopa a hora que a gente quiser, sabe? Porque nós não temos também só essa associação só com o frio, a gente tem associação com o bem-estar. Isso. Então, vamos supor, se eu estou muito estressada e é janeiro e eu quiser tomar uma sopa, para mim tá tudo bem. É Tá tudo interessante certo. isso, né? Eu É gosto muito também. pessoal É, tudo, né? O tem que, tudo. que, é, E que tem muito estão a ver falando aí? e tem muito a ver com Deixa pessoa yin yang também, com aromaterapia, viu, Ângela? Pessoas Isso. muito Eu- yang são pessoas mais quentes, né? Que eu vi umas meninas falando que não gostam de aromas quentes, canela, cravo. Pessoas quentes também não vão aceitar muito os aromas mais quentes, né? Porque ela já tem o yang forte ali, ela vai, né? E são óleos que vão para ação, que te fazem movimento. Então, normalmente ela vai escolher óleos mais yin. Então, tem muito isso já tem também, né? O isso também, perfil da né? pessoa, Olha, temperatura, tem muito isso da o, escolha. o Rafa disse assim: quando passei por Dubai, uma colega me apresentou um perfume árabe com um cheiro louco. Quando eu perguntei para ela qual era o cheiro, ela falou que era um cheiro de pele, de sexo, um aroma inesquecível. Acho que era feronômio, né? Não, como é que fala? Era o nome. Eu acho que devia colocar algo parecido com isso, né? Eu acho que eles fazem tudo para ser afrodisíaco, né? Olha, Sim. a minha E na prima está verdade, os falando hoje perfumes, tomando sopa em casa. Espanholada, minha querida, toma lá, sopa os 12 meses do todos, ano. eu tenho um espanholzinho assim aqui em casa que também É, que gosta de uma sopa também. Então, tamo junto. sim, faço bastante, bastante.
Então, e você sabe que os perfumes, às vezes não, todas as vezes é colocado sempre alguma coisa bem rústica, coisa que a gente nunca imaginaria. Por exemplo, é usado couro para colocar no perfume. Então, quando tem essa descarte, não mata o animal para isso, mas eles compram o couro, deixa curtir lá no álcool ou no óleo para usar nos perfumes. Então, tem que ter um cheiro ruim no perfume para dar um tchan no perfume também. Então, O tem contraste, isso. será? Sim. Então, tem essa questão do couro, tem até mesmo animal, assim, por exemplo, as abelhas que caem, tem um lugar que eles ficam esperando as abelhas morrerem. Quando elas morrem, eles colocam curtir para aquele cheiro da abelha, é o cheiro animal. Então, também tem Uau. tudo isso. Então, o perfume, tem muitos componentes ali, não é só os cheirinhos bons, tem os ruins que dão o contraste, né? Então, por isso que às vezes um também fala que é mais exótico, outros mais, né? Então, menos que outros, mas sempre tem que ter o ruinzinho aí, que a gente acha que é ruinzinho, para poder equilibrar. Para Né? equilibrar. Tem isso E você também. sabe, eu fiz um curso, eu fui a um curso e era psicologia negativa na área criminal. E aí, é lógico, a gente estava estudando a personalidade, né, das pessoas que cometem um crime. E aí a gente viu toda essa parte. E eu conheci uma moça que conheceu uma outra especialista, que era de Portugal, inclusive ela vai fazer esse curso lá, que ela disse que eles estão desenvolvendo um trabalho para apresentar para a FBI, que é sobre olfato na hora do estupro. A pessoa que foi estuprada, por isso que eu falei da parte negativa, ela consegue detectar o cheiro da pessoa que cometeu esse estupro. Então, é assim, ó, não é uma coisa... o estupro em si, hoje, eu não recebo tantos problemas dentro da constelação com o estupro mesmo, mas o assédio sexual, sim. Sabe? Então, um tio, uma pessoa mais velha, que de repente chegou até essa criança, até essa adolescente e tal. É possível, porque às vezes a pessoa apaga da memória quem é, mas ela não apaga da memória o odor. Sim. Então, por O isso aroma não. que a E pode gente falou passar que muitos anos. não vai, né? Não Vai lembrar. apaga. E depois, como você falou, pode se ressignificar. Então, quando as pessoas pensam assim, mas o que tem a ver a memória olfativa com a constelação, se nós já falamos da afetiva? Porque hoje, além da parte boa, nós estamos indo para alguma parte mais traumática, que é o luto, que é um assédio, que de repente, eu não sei se é o caso da moça que falou aqui, quando ela falou assim, eu não gosto de baunilha, me ataca o fígado. Então, o fígado é o órgão da raiva. Que raiva ela teve nessa infância, que de repente aquele cheirinho de baunilha fez com que... Mostra que a parte da infância pode ter alguma coisa para ser olhada. Então, são essas correlações, né? Eu até falei quarta-feira na live, que eu para quem não estava, eu estou lancei, né? Um curso que é online e é a junção de tudo que eu já ensinei de constelação mais os arquétipos, né? E o que eu encerrei a live falando foi que eu vou ajudar a pessoa do ponto A para o ponto B. E às vezes, então, não só uma técnica como a constelação, ela vai do ponto A para o ponto B, como a pessoa precisa, como você falou, às vezes ir aos poucos, até mesmo fazendo esse tratamento complementar, porque assim, ou o óleo essencial precisa depois de uma constelação para que a gente possa olhar por que uma aversão a determinado óleo, ou a gente faz uma constelação e o óleo essencial ele vai começar a resgatar. É como se a constelação fosse uma grande cirurgia e o óleo essencial ele vem curando aquela cicatriz. Então ele vai chegando, né? É complementar, porque às vezes são feitas terapias distintas, um ou outro.
mas eu tenho a experiência Aham. dos dois. E isso daí, para mim, foi Sim, sensacional. Fazer os dois. Hoje eu não fico sem, sim. né? Então, é assim, é o álcool que tem aqui a parte de imunoterapia, da imunidade. Aqui em casa sempre tem o lavanda, hortelã e o laranja. Se bem que meu laranja, acho que a Suzana levou. Eu tenho engasguei. Então, você sabe que essa questão do abuso, essa questão, né, até com aromaterapia, às vezes a gente, quando a pessoa fala, eu adoro aromas, eu vou comprar um monte de aromas. Eu falo, olha, não compra se você não conhece, porque pode te despertar uma memória que de repente você sozinha não pode dar conta. Porque de repente, eu já presenciei em sala de aula, a gente estudando óleos, a pessoa entra num pranto, chorando, sem parar, e quem estava assistindo, alunas, não sabia o que acontecia. E aí, por quê? Porque despertou nela aquele aroma, um abuso. E que ela não Ah, contava para ninguém, que ela não... Então, assim, é uma coisa muito séria. Então, tem alguns óleos delicado. que a gente fala uns óleos masculinos, que podem despertar essa memória, né? Então, assim, a pessoa sozinha em casa, às vezes tentando só brincar com aquele aroma, às vezes também não sabe o que pode, onde pode dar, né? Então, é diferente de você estar usando numa constelação, eu estar usando dentro de um consultório, assistida, sendo olhada. Porque pode despertar, sim, pode, né? De repente é isso. Ela sentiu, ela não sabe que aquele patchouli, por exemplo, teve num padrasto, alguém lá que abusou lá atrás. Né? Então, isso pode despertar uma memória negativa muito forte nela. E aí, às vezes, se Então, não os óleos assistida, só masculinos, agrava. quais são os óleos? Não todos, mas tipo, quais Existe são os algum. óleos masculinos? É, Patchouli é um. patchouli, vetiver. Os óleos de raízes normalmente vão em perfume masculino, né? Cedro, Tá, são óleos que a gente fala que são óleos mais fortes, né? Então são óleos entendi. mais amadeirados, aqueles óleos que, né? Os perfumes masculinos têm isso, eles têm uma madeira, eles têm algo um pouquinho mais forte do Sim. que não tão floral e tão cítrico quanto os femininos, né? Então eu vejo muito isso. Tem gente que fala, nossa, tira isso de perto de mim, eu não suporto esse cheiro. Então, assim, aí eu já, né, fico e falo, ai, tem alguma Já coisa aí. percebe. E no sistema que eu uso também, que eu faço uma associação com chakras, tem um lado que eu faço com pai e mãe. Então, eu não falo que aqueles óleos são pai e mãe, mas eu dou os dois para a pessoa inalar. Aí tem um que ela fala, nossa, Aham. horrível. Normalmente ela fala, não. Ela fala, tudo bem, esse daqui dá. Aí eu olho para ela e falo assim, você tem alguma dificuldade com a mãe? Aí ela fica assim, né? Como se você adivinhou, né? Então eu falei, não fui eu, é o seu nariz que me conta, né? Então, e a Aham. mesma coisa com o pai. Então tem muito assim, eu tenho alguns nomes assim que eu falo, esse é o pai, esse é a mãe, esse é o avô, esse é a avó, né? Então tem alguns aromas que a gente consegue identificar se essa pessoa até tá com autoestima ou não, através dos óleos essenciais. Então eles são umas figurinhas ímpar Que na vida da gente. Eles contam muito sobre a gente. e como você É bem falou, né? interessante. Você só observou do lado de fora, né? Tipo, como você falou, seu olfato é que lhe Sim, contou isso, né? Lembra quando sim. nós Eu brinco fizemos, que você estava naquela aula de tomar pai e mãe? Quando as pessoas falavam assim, não, mas eu tenho um relacionamento nossa, ótimo com a minha mãe. E aí a pessoa toma e ótimo, fala, não tem problema nenhum com nossa, a que minha mãe. azedo. E aí o outro fala assim, E não, o mas com meu leite? pai eu tenho é o leite, né? Exato. Então, E o tipo assim, leite, não, que eu ninguém. tenho certeza. Eu falo, É, não. é. Não tenho Aqui a dificuldade com a Suzana minha disse mãe, só que eu assim, não tomo leite. Né? Aquele dia não, não. no curso, eu lembro. Não, ninguém tinha dificuldade com mãe, só que ninguém tomava leite. Tipo, a moça até Não, passou mal, né? Que tipo, não então, pôde. Ela nossa, passou literalmente mal, né? Aqui a Suzana disse que foi engraçado, eu sempre gostei de pesado. usar desodorante masculino e hoje em dia consigo usar o rolon feminino. Olha, a Suzana acho que estava tomando pai Mas e mãe ou alguma coisa para ser olhado, ó. Isso aí é bom para. Não é nem ser é, constelado, que mas legal. observado. Olha que Não, interessante, o masculino. observar. E a Suzana sempre teve mais afinidade, mais facilidade em aceitar o Wilson, Uhum, que eles são assim mais afins, né? sim.
E a Suzana sempre teve mais dificuldade comigo. Não que ela não gostasse, mas é que eu sou assim, eu sou extremamente yang. Eu sou yang, com ascendente em yang, Marte em yang, né? E sim, então minha energia é muito yang. E a Suzana, eu pari uma princesa, né? Então ela é extremamente yin. Então olha que interessante, ela foi tomando o pai e agora consigo usar o desodorante feminino. Boa observação. E uma outra observação, que como que você vai vendo que vai mudando, porque meninas novinhas, de 14, 15 anos, elas não gostam de aromas, por exemplo, cítrico, elas gostam de doce. Elas gostam aqueles bem, né, que tem aquele docinho, frufruzinho, aqueles cor de rosinha, porque ainda elas estão numa fase que elas precisam se autoafirmar ainda como mulher. Elas não são mulheres, são meninas. Então elas precisam essa questão da mãe um pouco mais forte. Aí mulheres de 40 anos, por exemplo, 30 e poucos anos, não vão escolher um perfume adocicado. Elas vão querer um cítrico, algo, até um floral, tal, mas assim, não tão doce. Né? Vai amadurecendo esse olfato também, conforme ela vai amadurecendo. Né? Então, e é interessante tem essas preferências olfativas. Mas na observação, uma das lives, eu falei sobre a voz infantil. Então, aquela pessoa que ela ainda tem uma criança interior muito dominante, como arquétipo dominante da vida dela, provavelmente ela gosta do docinho, tal, porque normalmente ela fala bem fofinha, sempre no diminutivo. Então, quer dizer, a fala, o olfato, tudo começa a estar interligado, né? Ele denuncia. A Suzana está se matando de rir quando falou, eu pari uma princesa. E hoje, o depoimento dela do curso, né? Porque ela fez um depoimento sobre os arquétipos. E a Suzana falou assim, então, o curso me ensinou a ativar a guerreira. E ela foi para a Croácia agora e é totalmente medieval. E aí vai no trono do Game of Thrones. E vai lá pegando espada. Então, você viu? A Prim agora tá virando rainha, tá vendo? Sai da menina, vai para mocinha, agora vai para mulher. Interessante isso. E agora, eu não sei se o Rafa também tá rindo. Não suporto perfume doce, ranço total daqueles perfumes femininos doces. E a pessoa não sente, né? Nós sentimos o extremamente doce, e a pessoa não sente mais, né? E aí ela toma o banho, né? Uma pessoa, uma vez, a gente estava comprando, acho que perfume, ela falou assim, olha isso, que delícia, compra esse. A hora que eu senti, eu fui até para trás, assim, falei, nossa, um perfume doce desse, eu pensei, né, jamais eu usaria. E para ela tá uma delícia, você entendeu? Mas assim, né, é muito momento e pessoa, né? Então a gente tem que entender. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, até com a quantidade que passa, né? Porque aí, de repente, você vai abraçar o outro tem que levar junto o perfume, né? Então tem que tomar cuidado com... Viu? E assim, a pessoa, ela perde, ela acomoda, não sei como que fala, ela já se acostuma com aquele olfato. Por isso que você disse também sobre mudar o óleo essencial, mas o perfume também, ela não sente mais nela, né? Ela não sente mais nela. Aí, o perfume, no caso, é como se fosse uma coisa parte dela já. E na verdade, os aromas, eles têm componentes químicos diferentes. Então, é legal a gente estar estimulando outras áreas do cérebro, que não só uma. Né? Por exemplo, a lavanda ela tem um linalol muito alto, por isso que ela também consegue acalmar. Mas, assim, é legal eu usar de vez em quando um alecrim cânfora para despertar um outro lado meu, uma outra concentração. Então, assim, tem que se olhar também pelo lado químico disso para a gente estar estimulando outras coisas, até do nosso corpo, do nosso organismo, né? Até para essa imunidade. E é interessante porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu comprei uma lavanda esse ano que não é igual àquela outra que eu comprei, mas é a mesma marca, o mesmo fabricante. E é diferente, Moniz? Eu falo, é muito diferente. Porque é igual o terroir do vinho. Então, a terra mudou, a temperatura mudou. Então, a planta, ela se adapta onde ela está vivendo também. Então, se ela foi cultivada em Minas, ela recebeu o que tinha lá em Minas. Se ela foi cultivada no Paraná, é outra coisa. No Nordeste, outra. É a mesma planta recebendo estímulos diferentes. Ela vai ter o básico componente químico igual.
Mas ela vai ter algumas coisas diferentes que não todo ano. E é por isso que é legal, porque não é... Isso que é diferente, por exemplo, de um remédio que você tira só um componente químico. O óleo essencial ele vai se adaptando ao que a gente está precisando no ano, naquele momento, né? Então ele nunca vai ser E igual. olha que interessante, né? Eu sempre tive dificuldade em trocar de perfume. Porque o perfume, dependendo do perfume, me ataca, fico enjoado, me ataca o fígado. E desde que eu cheguei em 2015, aqui no Brasil, que eu voltei, eu Belly, que era do Alelis Blanc, e ele saiu de linha agora, e eu tô assim com o último frasco. Já tô começando a ficar nervosa, que eu falei, meu Deus, agora que eu achei. E agora, como você falou, essa readaptação do cérebro a algo. Eu falei, não, eu falei que eu e a Suzana e também o Wilson, a gente... normalmente eles falam assim, para não ter Alzheimer, você tem que trocar sempre de situações para o cérebro responder. Então, nós tivemos isso em mudanças de casa, a gente tem isso toda hora com constelação e agora com aroma. Eu falei, agora que eu me adaptei, eu falo, não, eu queria meu perfume de volta. Então, tem uma dica legal. Tem uma dica legal. Tem um site, vou confirmar, mas acho que chama Fragrantica. Que você coloca lá a foto do seu perfume que você usa, ele mostra todos os componentes que ele tem. E aí ele também te mostra algumas opções que existem parecidas com ele. Tem, né? olha, Então, assim, legal, de repente você gostava do perfume X, e aí é legal isso, porque às vezes eu gosto de um aroma, de um perfume, eu vou lá ver o que ele tem, por que me despertou, por que eu gostei daquilo. Então ele mostra todos os componentes que tem aquele perfume. Eu lógico que deve ter um ou outro que tem um segredinho comigo, lá. é Fragrantica? Confirma. Eu achei Fragrantica. É um aplicativo que a gente coloca no celular que você vai conseguindo ver os componentes dos perfumes. Aí você vai entendendo, você fala, então eu escolhi todos eles que tinham, por exemplo, Petit Grain. Nossa, tinha Neroli em todos que eu uso, ou lavanda. Aí você vai vendo as suas preferências olfativas através dos perfumes que você já gostou ou gosta. Tá, anotei aqui. É bem interessante falei, isso. Muito bom. E é interessante também quando a gente está num lugar que já cheirou a gente cheira vários perfumes, aí eles dão um pouquinho de café para mudar totalmente, né? Isso, para neutralizar. E depois volta para o outro, né? O Rafa estava falando que significa o perfume, assim, aroma de jasmim serve para quê? Jasmim entra nos óleos essenciais ou não? Sim. O jasmim é um dos óleos mais caros que tem, assim como a rosa, porque o jasmim, ele o processo de destilação dele é bem difícil. Então, ele é um óleo bem caro. O verdadeiro, tá? Não é tem as imitações aí. E o jasmim é para aquela... né, eu falo que eu uso muito para mulheres, mas homens também usam, para te empoderar. Mas, assim, não é empoderar, só empoderar. Ela tem que estar sábia, madura, para estar usando um jasmim. Então, o jasmim eu falo que é de uma mulher mais completa, sabe? Uma Ângela, assim, quando precisa a gente segurar, né? Ângela pode usar jasmim. Precisa segurar a onda para usar jasmim. Você estava segurada, né? Olha aqui, a Sueli Albertini disse: muita gratidão, Ângela, através da constelação, imunize com os olhos, estão me ajudando no meu crescimento. Não, a gente, aqui nós estamos em família mesmo, porque olha, todo mundo muito querido, um complementa o outro, né? Moniz, eu queria te agradecer muito. Eu também, muito feliz. Estava sendo tão bom, mas aí você chegou a conseguir, você conseguiu salvar? Gravar. Sim, consegui gravar. Perfeito, porque tinha gente perguntando aí na live se conseguia gravar. Sim. Aqui a Suzana estava uma delícia, da live realmente linda. É muito bom, né? A gente conseguir falar sobre algumas coisas que estão diretamente relacionadas ao nosso dia a dia e a gente às vezes não percebe, né? Então, a Su fica mais, a gente fica mais um pouquinho, assim. Eu não sei o seu compromisso aí, Moniz, mas eu falei, eu vou entrar agora aqui para deixar registrado para vocês. Então, para quem não assistiu, então eu vou deixar também registrado aqui no meu. Vai lá no perfil da Moniz e depois eu também coloco aqui, porque nós estávamos falando sobre a memória olfativa e a constelação familiar.
E tem tudo muito a ver, está muito relacionado a isso, porque os aromas, né? Como você estava falando, um cheiro de bolo, de sopa na casa, tudo isso, né, Monize, trouxe para a gente uma memória olfativa e os perfumes, porque com certeza alguns perfumes vão lembrar da nossa avó, da nossa mãe, do nosso pai, né? Tudo isso nós estávamos falando e que cada um tem uma característica própria, tanto de alimentação quanto de pele, para exalar que aquele perfume fique diferente de outras pessoas? Não entendi. Fala que no corpo da pessoa, cada um vai mudar o aroma, é isso? Porque vamos supor, eu adoro às vezes o perfume na minha amiga e eu compro e às vezes em mim não fica daquela maneira. Sim, na sua pele vai reagir. Até por conta daquilo que eu falei. Uns somos mais yin, outros mais yang. Então, assim, tudo isso vai influenciar os nossos hormônios, o nosso lugar onde a gente vive, o externo, né? Que estímulo que tem, se tem sol, se tem luz. Tudo isso muda o aroma. Não tem como ser o mesmo no meu, o que é para mim e que é para o outro. A Suzana disse assim, a Monize me ajudou muito a tirar o cheiro de cigarro que o vizinho dela fumava, né, com o aroma de limão. Foi sucesso a dica que você deu para ela, né? Esse dela fazer uns sprays de limão para passar na casa aí, mas é bem isso. O limão é neutralizador, então ele é muito bom para isso. A Su falou assim que, mãe, eu me lembro até hoje de um perfume com a tampa de madeira que você tinha quando eu era criança. Você sabe que ela falou do perfume, eu me lembrei agora? Porque é algo positivo, né? Ele vem... Né? E a Suzana falou, e o meu perfuminho de maçã verde. Até hoje eu amo esse aroma. Tudo que tem maçã verde a Suzana compra. Também é uma parte boa da infância dela, né? E ficou registrado. Você sabe que em viagens, depois que eu comecei a estudar aromaterapia, eu achei muito interessante, porque eu chego num país diferente, para mim, eu fico procurando o cheiro daquele país, para mim registrar, assim, o que esse país tem cheiro de quê, né? E às vezes eu consigo identificar algumas coisas, assim, que eu falo, nossa, por quê? Daí eu fico querendo entender, né? Por que será que esse país tem cheiro disso, né? E é legal porque fica uma memória, né? Também acaba criando essa memória, você às vezes acaba entendendo por que tem aquele cheiro, porque o jeito que as pessoas vivem, o que é mais comum ali naquele lugar, você começa a conhecer também através dos cheiros, né? E é uma memória consciente, né, Monize? Porque aí a hora que você presta atenção, você fala, eu chego no lugar, eu quero saber aquele cheiro. Minha mãe, eu me lembro, não nesse Natal, acho que no outro, ela comprou um spray para cheirar Natal, né? Então, um cheiro de panetone, com frutas cristalizadas, né? A Suzana falou, Araras tem cheiro do Nescafé e cheira laranja. Isso. Tem alguns lugares que aqui, principalmente no interior de São Paulo, a gente vai chegando, aquele cheiro de laranja é muito característico, né? Então, assim, já vai exatamente. Sentir de longe o cheiro, né? E aí tem alguém que... falou assim, adoro o perfume Giovanna Baby, cheirinho de bebê. Eu conheço muitos adultos, assim, porque eu acho que todo mundo gosta desse cheirinho de bebê, né? Mas assim, que eu lembro da minha irmã usando lavanda B, assim, Johnson, de Baby, eu acho que para resgatar algo de quando as crianças eram pequenas, né? Ou dela mesmo, quando era pequena, né? Das memórias, né? É muito interessante isso daqui, só para... E aquela hora passou tão rápido que eu falei, na hora, pelo menos a gente precisa encerrar aqui, sempre falando, a Wilson disse, o cheiro de café da Nestlé de Araras me remete à minha infância. E lá eles fazem também o Nescau. Tem hora que eu sentia um cheiro, eu não sei se sempre, mas eu também sentia o cheiro fazendo Nescau, tinha esse Nescafé, né? A Su também falando de Giovanna Baby, o Bote do Boticário. Então, são perfumes... Bom, vocês vão ver, né? Agora os algoritmos ouviram todos esses nomes. Amanhã nós recebemos um monte de informações. Amanhã vai bombar de perfume aqui. Já que, bom, o pessoal vai ver na sua live, mas então só para passar para quem só chegou agora, esse Fragrantica, né? Eu acho que é Fragrantica. Eu vou confirmar com vocês, eu deixo no link. Mas um aplicativo para um aplicativo. Para a gente só saber os perfumes. Às vezes até só com o nome.
você digita lá o nome do perfume, ele vai te mostrar todos os perfumes que tiveram, né? Que nem ela falou, Giovanna Baby. Vai aparecer todos. Aí ele vai mostrar quais os componentes deste perfume. Aí você vai começar, aí ele vai te dar uma opção de você ver quais parecidos que tem com aquele. Porque às vezes já saiu de linha, ou não. Tem perfumes bem antigos, tem perfumes novos. E aí ele te mostra quais os componentes. Daí você vai começar a perceber os aromas que são mais gostosos para você. O que você aceita mais. Fala, nossa, olha, tal, tem o petit grain, tem o lavanda, tem os cítricos, tem um de madeira. Aqui. Então, todos ali, ele mostra e te dá opções para você comprar também perfumes daquelas fragrâncias. Olha que interessante, a Aninha era de Marília e tem as bolachas. Ela falou, Marília cheira bolacha. Bolacha, Então, quer dizer, olha que memória, né, afetiva e olfativa que ela vai ter, né? É isso que eu falei das viagens, assim, é uma coisa parece que de gente doido, né? De ficar cheirando o lugar que está chegando, mas assim, eu gosto muito disso. É muito me dá muito prazer isso, de chegar num lugar e falar, nossa, que cheiro tem isso, né? Então eu gosto, porque para mim são memórias que eu fico ali curtindo, né? E para mim, Nova York, cheirar açafrão. Aí meu marido fala assim, Moni, você é doida? Onde você foi buscar isso? Açafrão. Eu falei, eu não sei, mas para mim cheira açafrão. Porque acho que, eu não sei se a hora que a gente estava passeando nos lugares, estava alguém cozinhando, então eu falei, eles devem usar muito açafrão aqui para cozinhar, porque eu sinto esse cheiro do açafrão muito forte. Né? Então é interessante isso, mas né, é memória, isso é olfato. A gente para quem tem que chegou agora aproveitar. Aqui na live, a Monize é aromaterapeuta, né? Que se fala sobre essa parte de óleos. Isso. Aromaterapeuta aqui, né? Aromaterapeuta, isso. E é dos óleos essenciais. E aí a gente está fazendo essa ligação da parte de, né, esses aromas e a constelação familiar para que a gente possa resgatar muitas coisas da nossa família, cheiro de sopa, cheiro de um doce. É interessante porque a minha mãe, ela queimava açúcar, caramelizava a forma para fazer pudim, né? E esse cheiro, ele é muito bom. E outro dia minha mãe, ela falou assim, se tiver um cheiro que uma comida não deu certo, queima açúcar. E ele vai... olha que interessante. Minha mãe fala, então, para substituir algo que deu errado numa comida para um cheiro que vai nos remeter a algo positivo. E a minha família, ela era muito ligada a doces. Então, é interessante essa parte desse vínculo dela falar assim, instintivamente, queima açúcar. E aí a casa fica cheirando açúcar queimado, né? Caramelizado, né? Eu dou uma receitinha, às vezes as pessoas falam assim, ai, Monize, eu moro longe, eu não tenho como comprar óleo essencial seu, tal. Ai, que cheiro que eu posso pôr na minha casa para ficar gostoso? Eu falo, olha, não jogue casca de laranja quando você for chupar uma laranja, não jogue a casca, deixa ela secando lá. Aí, quando você vai receber uma visita ou você quer colocar aquele aroma, você coloca ferver. Põe a casca de laranja, põe uma canela ou um cravo, depende do que você gosta, ou casca de limão, e vai deixando aquilo ferver. A casa vai invadindo aquele aroma. Então, assim, pensa que gostoso você chegar na casa de alguém e tá sentindo aquele cheiro gostoso, né? E não sabe muito bem se ela tá cozinhando ou se ela tá só fazendo um aroma para te receber. Então, é bem interessante. Fala, eu vou fazer isso. Faz, você vai ver que interessante que é. Porque aí é uma coisa assim que você não precisa ter todos os aromas ali, mas você vai usando o que você tem na sua casa, né? Então, é uma coisa gostosa para receber. O que faltou na outra live de perguntar, porque eu estava aqui olhando o que eu queria te perguntar, você disse que nem todos os óleos essenciais podem ser ingeridos, não é? Cortou um pedacinho, eu não te ouvi. Os óleos essenciais nem todos podem ser ingeridos. Não. Tem todos, tem alguns que podem ser ingeridos, sempre com carreador, né? Mas a grande maioria não. Sempre com o quê? Carreador. Carreador são óleo de mel ou óleo vegetal, tipo um oliva, né? Tem que ser sempre assim. Por quê? Porque, por exemplo, um limão, você pode tomar o limão? Até pode, mas faça um teste de colocar umas gotinhas de óleo essencial de limão num copinho plástico e deixa no outro dia.
derreteu tudo. É. Entendeu? Não, já então, na assim, hora que eu e o que coloquei, vai ele amoleceu. É, Assim. exato. É. Abriu, né? E aí, assim, Então, uma vez você me falou que eu estava com tosse, você falou você vai pôr um pouco, 2 gotinhas no mel e ir tomando de pouquinho em colherinhas para eu não fazer essa prática sempre, que era assim, é isso. algo emergencial, não era? Era melhor que Emergência. eu inalasse. Uhum. Você Mas na tava, crise eu aquele fiz dia você e estava com uma melhorou tosse muito. que não sarava, né? Isso. Acho que a Melhorou internet muito. foi e Tem voltou. algumas coisas que... ela tá indo. Tem algumas coisas emergenciais que até tá. É o que a gente fala, não é contra a ingestão, mas assim, é o cuidado, a orientação, tem que estar sempre acompanhado de alguém que conheça, porque realmente, você vê, se a pessoa toma um óleo essencial de limão sem consciência, puro, o que aconteceu lá no copinho seu pode acontecer lá dentro de você, Lá né? dentro. A hora que Vai eu vi causar um monte de aquilo, eu coisa. falei, não, não, não. Não vou Então, tomar mais, não. pois é, porque até o medicamento, quando a gente toma, não vem revestido, tudo certinho. Então, assim, Sim. tem que ter um cuidado, porque isso pode causar mais problemas do que pode te ajudar. E, na verdade, na aromaterapia, a fonte principal para ajudar é a inalação, porque é a fonte mais rápida e mais rápida, que chega mais próximo do nosso cérebro, é a inalação. Então, assim, que a intenção é tratar o emocional, a primeira, né, é sempre a inalação. A ingestão, tudo isso tem que ter um outro cuidado, tem que estar alguém acompanhando, porque senão pode dar muito problema. Até mesmo passar puro na pele, se não conhece, é muito sério, né? Ele queima, os componentes deles, às vezes são até mais fortes que alguns remédios, então tem que tomar um cuidado extra para não, O lavanda machucar. não. O lavanda dá para passar A tranquilo, mas o lavanda, hortelã... os mais tranquilos da aromaterapia são a lavanda e o tea tree, que é a melaleuca. Né? Então, assim, tem muita podóloga, tudo que usa direto na unha, tudo certo, porque o tea tree, ele é mais próprio para isso, os componentes dele permitem isso. E a lavanda também, a lavanda é usada até em queimadura. Se você se queimar Eu lembro. cozinhando, você pode passar um pouquinho, porque ela vai te ajudar nessa queimadura. Até uma vez a Suzana tomou uma queimada de sol, eu falei, passa um pouquinho também, né? Ela ligou para mim aquele dia, a gente Ela conversou, acalma um pouco, mistura com né? alguma outra coisa, fica bem legal. Acalma muito, é muito rápido. Então, e aí, então, assim, olha, pra Mas gente nem só todos encerrar, né? podem. A maioria deles tem que ser diluído. A maioria dos óleos tem que ser diluído. Não dá Então, só para que a para usar gente puro. Sempre possa diluído. São mais seguros. complementar uma coisa com outra agora aqui, Monize. Sim. Então, falar que as nossas técnicas, elas são complementares, né? A constelação, muitas vezes eu falei para as pessoas e elas foram para utilizar os óleos essenciais, vocês vieram, né? Toda a família acabou vindo, quer dizer, fazendo todo um tratamento com óleos essenciais, mas aí a gente precisava ir direto para um ponto. E às vezes a pessoa olhou tudo na constelação, mas ainda precisava desse carinho, né? É aquilo que eu te falei. Falei, alguns sistemas na aromaterapia que a gente consegue usar, a gente consegue fazer mostrar no autoconhecimento ali alguns pontos que a aromaterapia vai ajudar, auxiliar, mas tem alguma coisa que é muito forte que precisa ser visto com outro olhar, né? Precisa, às vezes, a maioria indica uma constelação também, porque essa questão, por exemplo, se aparece lá que teve um problema sério com a mãe, é complicado, às vezes ela não vai aceitar muito bem o aroma, vai demorar muito aquele tratamento. E eu acho que é sempre complemento. A gente, né, um vai complementando o outro, vai agregando. A cura vem de vários, não vem de um só. Né? Então, eu sou sempre... e assim, eu fiz constelação familiar com uma outra consteladora. Não atuo como consteladora, mas assim, apaixonada pela constelação. Sim. E amo ter essas parcerias, porque eu acho que a gente pode ter várias técnicas que agregam isso, né? Então, assim como na constelação, quantas vezes a gente viu que o óleo essencial foi muito útil, né? Ajudou muito. Não, agora é assim, fica na minha bolsa. Toda constelação em todo curso,
Porque antes eu falava, Monize, me socorre, que você sempre tinha alguma Dá coisa, né? Uma vez eu usar um não monte. tinha, a Valéria socorreu correndo. Aí eu falei, não, eu tenho que deixar um vidrinho na minha bolsa. Porque não só para mim, como numa emergência dessa, Sim. inspira, né, o hortelã, na hora a pessoa já volta, né? Fora um monte de outras coisas que dá para fazer. Dá para fazer um spray antes de começar a constelação, na hora que termina, né? A gente faz uma abertura e um encerramento. Dá para fazer alguns cremes depois para você ver se a pessoa tá com uma dificuldade muito grande de assimilar aquela constelação. Dá para fazer alguns creminhos para ela começar a usar em casa para acolher essa constelação, né? Então, isso, assim, isso é muito importante. Muitas coisas boas que podem ser agregadas. Ai, ótimo. Não é? Monize, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito feliz de falar com você. E aí, depois o pessoal que não conseguiu ver a live... Foi muito bom. Olha, sigam a Monize para saber um pouco mais sobre isso. Então, tem a live lá. Depois, eu fiz aqui no YouTube também. Então, o pessoal já vai poder... É a mesma, né? Mas pelo menos um outro público que vai vir para cá. A gente vai trocar. Pode deixar, eu já mando. Tá bom? E daí o Wilson também salva e a gente manda aqui pro pessoal. Muito obrigada. E eu vou depois continuar um pouquinho aqui. Tá. Porque eu quero falar depois numa outra, vou encerrar essa e falar. Depois eu quero falar com a minha equipe se eu já posso falar o nome das 5 pessoas que vão receber a mentoria também que compraram os cursos, né? Porque o pessoal está assim desesperado para saber, né? Então, aí daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho. Joia, muito obrigada. Obrigada. Viu? E aí nos vemos na próxima. Com certeza, nos falamos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.